O tema dessa mensagem é: o milagre está em sua casa. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu e disse: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vá pedir vasos emprestados a todos os vizinhos, peça muitos. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem se enchendo. Irmãos, esta mensagem o Senhor colocou no meu coração. É uma mensagem que vai trazer um milagre para a sua vida. Todos já ouviram falar de alguma forma da dívida dessa viúva. Mas essa viúva, irmãos, ela estava endividada. Ela estava tendo o desconforto, o desprazer de ver tudo ruir ao seu redor. O esposo havia falecido. Agora a sua esperança, o seu futuro, os seus filhos, para serem levados como escravos. Ela tinha uma dívida, e ela estava sendo cobrada de uma dívida. É muito interessante, irmãos, nós observarmos que a dívida não era dela, não foi ela que fez a dívida. A dívida quem fez foi o esposo. Os teólogos conjecturam que provavelmente o esposo dela foi um homem chamado Obadias, que num período de miséria em que os profetas do Senhor estavam sendo mortos, ele sustentou 100 profetas em 2 cavernas. Ele sustentou 100 profetas, e possivelmente foi daí que ele contraiu essa dívida. Então, em segundo lugar, a Bíblia diz que ele temia o Senhor. Então nós sabemos que esse homem, ele não fez uma dívida, não era de vício, não era naquilo que não era pão, não era uma coisa ilícita. Ele fez uma dívida, e segundo nós entendemos, uma coisa boa, mas mesmo assim a dívida estava sendo cobrada. Agora ele morreu com a dívida, e nós olhamos para a viúva e nós sabemos que não foi a viúva que assassinou o seu marido, que desejou a morte do seu marido, mas mesmo assim o marido morreu e a dívida ficou. Ela estava numa situação delicada, irmãos. A situação que faz com que nós venhamos a sentir pena de nós mesmos. O pior sentimento que alguém pode sentir é pena de si mesmo. É quando o sentimento de justiça própria entra no coração e a pessoa diz assim: mas eu não fiz a dívida, foi o meu marido. Eu não queria que o meu marido morreu, mas ele morreu. Eu estou sendo cobrado de uma coisa que eu não devo, mas eu estou sendo cobrado. Esse sentimento, irmãos, ele pode até matar uma pessoa. Quando a pessoa começa a pensar: mas por que? Por que eu? Eu fiz tudo certo, mas por que meu casamento não deu certo? Eu faço o melhor que eu posso, por que eu não prospero? Esse sentimento de ter pena de si mesmo é um sentimento de quem está assinando a sua derrota. Mas, irmãos, nós estamos aqui para profetizar a sua vitória. A vida, irmãos, ela tem os seus percalços. Existem as dívidas, existem os problemas, e ninguém está isento de problemas. Não existe trabalho, a igreja não faz nenhum trabalho para isentar alguém de passar problema, porque o próprio Senhor Jesus, São João 16:33, ele diz que esse mundo é imperfeito, e nesse mundo nós teríamos tribulações. Mas o que nós garantimos, o que nós afirmamos, o que nós profetizamos é a vitória do povo de Deus, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós vemos, irmãos, essa mulher sendo cobrada dessa dívida, tendo esse sentimento, problemas que agora estavam comprometendo todo o seu futuro. Uma das coisas, irmãos, que é a pior coisa
que pode nos trazer na vida é aquilo que compromete o nosso futuro. As maiores preocupações são aquelas coisas que estão relacionadas com o nosso futuro. As pessoas ficam, mas e se não der certo aquele negócio? Quantos estão aqui agora mesmo estão preocupados com o se? Meu Deus, se não liberar aquele dinheiro, eu estou frito, né? Acabado. Se não der certo, meu Deus, não sair aquilo. O se, irmãos, essa preocupação com o futuro, ela prejudica muito a nossa vida. Porque nós temos que crer, irmãos, que o dia da manhã, a Bíblia diz que não nos pertence e não nos pertence. A única coisa que eu sei, que eu posso crer, que eu posso profetizar, é o que o mesmo Deus que está me dando vida, saúde, que está me guardando hoje, é o Deus que amanhã vai me dar saúde, vai me dar vitória, e vai me guardar, e vai me proteger no dia de amanhã também. É só isso que eu posso crer. Então nós vemos, irmãos, que o futuro dela estava comprometido. Talvez existe um problema, irmãos, que está mexendo com o teu sentimento de autoestima. O problema que mexe com o teu futuro. O problema é que você diz assim: eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida. Mas existe coisas, irmãos, não é que você errou, não é porque você uma coisa mística, algo errado que você está pagando. É que existe coisas que realmente acontecem na nossa vida. Mas alguém diz assim: mas por que foi cair essa estrela errante no meu quintal? Porque esse problema foi cair justamente na minha cabeça, porque justamente eu. Aí começa a entrar esse sentimento terrível do diabo no nosso coração. Eu prefiro pensar assim: se esse problema está acontecendo comigo, se Deus permitiu que esse problema está acontecendo comigo, é porque eu posso vencer esse problema, é porque eu tenho capacidade para vencer esse problema. Se o mal chegou, bateu na sua porta, não fique se queixando, não fique se lamentando, dizendo o que eu fiz de errado, o que eu errei, o que eu não errei. Diga assim: glória a Deus que veio em mim, porque eu tenho autoridade, eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai me dar vitória, eu vou ter vitória desse problema. Louve o nome do Senhor nessa hora. Então, irmãos, problemas que fazem com que a nossa vida vire do avesso, que a gente diz: por que eu? A frase que talvez você mais ouviu: mas por que eu? Diga para quem está ao seu lado: não tenha pena de você. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem o poder do Espírito Santo. Deus vai dar vitória por meio de você. Deus vai dar vitória por meio da tua fé. Deus vai dar vitória por meio da sua oração. Eu acho tão interessante, irmãos, que se alguém entrevistasse a mulher e dissesse assim: como é que está na sua casa? Ela dizia: a minha casa é o pior lugar no mundo. Na minha casa tem morte, morreu meu marido. A minha casa tem dívida. Na minha casa não tem futuro, vão levar os meus filhos. Ela saiu de casa e foi em direção ao profeta para buscar solução. E o lugar que ela imaginava de maior derrota, se pensasse em derrota, era a casa dela. Era o lugar mais triste, mais infeliz, o lugar menos desejado, o lugar aonde ela jamais pensou na vida que ali sairia alguma coisa. Ela estava olhando para a sua casa agora, dizendo como um lugar amaldiçoado, quando só tinha coisa ruim. Mas quando ela foi ao profeta, quando ela se dirigiu ao profeta, o homem de Deus guiado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ela disse: o que tu tens em casa, mulher? Mas ela podia dizer: mas eu já saí de casa, profeta, porque lá não tem nada. Eu já saí de casa porque lá não tem nada. Mas não, o milagre sempre começa em casa. O milagre sempre começa em nós, irmãos. Tem gente orando: Senhor, melhora o mundo. Senhor, as nações, faz um milagre lá na minha família. Senhor, faz um milagre no meu esposo. Faz um milagre não sei a ninguém. Mas o milagre sempre começa em nós. O milagre sempre começa na nossa vida. Irmãos, Deus sempre precisa animar a nossa vida. Deus não dá vitória para desanimado. Deus não dá vitória para gente mal-humorado, que vem irritado,
que vem desanimado, que vem, porque não sei, vem aí, eu já tentei tudo, que Deus não dá também, vou buscar Deus. Não, Deus, Ele nos anima, Ele enche o nosso coração de fé, Ele nos dá vitória, Ele alegra o nosso coração, e nós levantamos a nossa cabeça, e Ele vem sobre a nossa vida, e nos dá a vitória que nós necessitamos. Então, irmãos, Deus fez através do profeta que a viúva olhasse para a sua casa. Irmão, olha para a sua casa, olha para dentro de você, olha as coisas boas que Deus já te deu. Eu estava meditando esses dias naquela parábola de Lucas 13:6. A Bíblia diz que tinha uma figueira, uma planta boa. Os irmãos sabem que figueira é uma árvore boa que produz figos. Só que ela era plantada numa terra boa, mas não estava dando frutos. E o dono queria cortar fora. 3 anos que não dá fruto, vamos cortar fora. Mas aquela árvore tinha capacidade, a terra era boa. Irmãos, Deus conhece a tua capacidade. Deus conhece o que é no teu coração melhor do que você mesmo. Mas muitas vezes você deixa esse sentimento tomar conta no seu coração. Por que eu nunca tenho uma chance? Por que eu nunca consigo prosperar? Por que sempre tem alguém na minha frente? Por que eu sempre sou o último da fila? Mas Deus está falando com você nessa noite, para dizer para você que aquela figueira estava para ser cortada, mas o agricultor disse: não vamos cortar essa figueira é boa. Esse agricultor é o Senhor Jesus que está aqui essa noite. Vamos colocar mais adubo, vamos dar mais uma chance. Talvez você está dizendo assim: eu sei que eu tenho capacidade, mas nada está dando certo. Mas eu quero dizer para você, existe um Deus que está do teu lado nessa noite, um Deus que sempre está disposto a nos dar uma outra oportunidade. Levante a sua mão e adore ao Senhor nessa hora. Agora, irmãos, eu acho interessante, irmãos, que o profeta disse: o que tu tens em casa. Como alguém, Deus precisa, irmãos, enviar alguém para nos lembrar o que nós temos na nossa casa. Como é fácil, irmãos, esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Como é fácil, irmãos, a gente abrir a boca e reclamar e dizer: eu sou azarado, para mim nada dá certo. Quantas vezes eu preciso pegar alguém e dizer: rapaz, olha a família que você tem, olha as bênçãos que Deus te deu, olha a casa que você mora, olha o carro que você tem. Como a gente, irmãos, tem um espírito de ingratidão. Qualquer probleminha, a gente diz: está tudo errado. Não está tudo errado, não. É que nós temos alguém precisa, volta e meia a vida, nos lembrar o que nós temos em casa. Eu li uma história, irmãos, de um fazendeiro que se invocou com a fazenda que tinha, queria vender tudo. Chamou um corretor, disse: eu quero vender tudo. Ele fez análise e disse assim: olha, você tem tantos pés de laranja, você tem tantos cabeças de gado, você tem tanta plantação de milho, tanta plantação de soja. Foi fazendo e disse: vale tanto. Disse: daí, vamos vender? Ele disse assim: não vou vender mais. Eu já tinha esquecido que eu tinha tanta coisa. Alguém às vezes precisa vir de fora para nos lembrar o que nós temos. Às vezes alguém precisa vir de fora para dizer: você é feliz. Alguém precisa vir de fora e dizer: valoriza a tua família. Alguém precisa vir de fora e desvaloriza o teu trabalho. Porque nós, irmãos, às vezes vamos nos desvalorizando aquilo que Deus mesmo já fez. Mas eu venho como um profeta de Deus hoje para te lembrar o que Ele já fez na sua vida, o que Ele já te abençoou, o que Ele já te levantou, os milagres que Ele já operou na sua vida. E que possa haver gratidão no seu coração. Quantos têm gratidão por tudo que Deus fez na sua vida? Irmãos, esse milagre é um milagre didático, irmãos. Deus estava ensinando aquela mulher a voltar para a casa dela, aonde ela pensou que não tinha nada. Tem um ditado que diz: da onde a gente pensa que não sai nada, é daí que não sai nada mesmo, né? Tem esse ditado. Ela pensou: de casa não tem nada, eu não tenho nada. Quantas pessoas com essa expressão: não tenho nada? Olha para ele sempre de cara feia, amarrado, assim, triste, entristecido, querendo mostrar: estou mal mesmo, eu estou mal mesmo. E quem não gostar, quero estar mal mesmo.
mas Deus quer colocar um sorriso de vitória no teu rosto hoje. Deus quer colocar um novo ânimo no teu rosto hoje. Deus quer que você lembre hoje das vitórias que Ele já te deu. Tem luta, tem, todos nós temos a nossa luta, mas maiores são as vitórias e maior é o Deus que tem nos abençoado até aqui. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus já colocou na nossa casa. Nós precisamos nos lembrar, e o profeta fez ela olhar para dentro de casa. Deus, irmãos, começou a ensinar ela através do profeta. Deus disse: vá na vizinhança, e peça vasos emprestados. Aquela mulher que pensou que ela era a última da última, a mais infeliz, a mais pobre, a mais coitada, a mais miserável, ela começou a descobrir coisas que ela não sabia. A palavra é de revelação para a sua vida. Hoje Deus quer revelar a tua capacidade, Deus quer revelar sonhos, Deus quer revelar desejo, projeto que você até mesmo já guardou, porque disse: isso não é para mim. Mas Deus está falando com alguém hoje. Ele quer fazer você lembrar que você já sonhou alto, que você já sonhou grande, e Ele é poderoso para realizar o desejo do teu coração. Agora eu vejo, irmãos, essa mulher, Deus disse: vá nos amigos. Ela descobriu a primeira coisa. Diga comigo: ela tinha amigos. A Bíblia diz que ela precisava de muitos vasos, então ela tinha muitos amigos. Irmãos, ela começou a descobrir coisas. Quando a gente está numa luta, numa prova, irmãos, sabe, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre o deserto. E deserto, dos aspectos é miragem. A pessoa começa a ver coisa. Quando a gente está numa luta, irmãos, a gente começa a ver coisa. Quando a gente está num deserto, a gente começa a ver coisa. O irmão olha atravessado para a gente: até esse já está contra mim também. Então às vezes a gente começa a ver coisa demais. Está numa luta, já começa a ver que está tudo errado. Com certeza essa mulher já pensou: ninguém me ajuda, esse vizinho podia me ajudar, eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, eu sou sozinha, eu não fiz a dívida, eu não tenho culpa, mas mesmo assim a dívida veio. Mas Deus começou a sarar a vida dela e disse: vai olhar que você tem amigos. Irmãos, quando Deus quer fazer milagres, irmãos, Deus usa pessoas, Deus usa amigos. Tem pessoas, irmãos, que eles não sabem valorizar. Eles pensam que quando Deus vai fazer um milagre, vai vir uma bola do céu, vai cair na cabeça dele. Não, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar seres humanos, Deus vai usar amigos, Deus vai usar pessoas do teu lado que vão lhe ajudar. Deus vai levantar amigos para te ajudar. Eu lembro que eu passei um momento muito triste na minha vida, e eu precisava fazer uma operação. Eu tinha sofrido uma cirurgia na coluna, tinha quebrado em 3 lugares, estava inflamado toda a minha coluna, e eu estava numa convenção, e eu era para estar no hospital, mas eu sou meio metido a teimoso, estava lá gemendo assim de dor. Estava aquela platina, deu uma rejeição, eu estava tendo infecção generalizada. Às vezes eu estava dirigindo, às vezes eu acordava num campo, eu acordava parado no meio de uma avenida. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. E quando eu estava naquela convenção, tinha um pastor, assim, e ele era amigo do meu pai, mas eles não se combinavam assim na ideia, né? Tem aquelas pessoas que são amigas, mas não se combinam muito assim nas ideias. Um pensa para lá, outro pensa para cá, e eles sempre conversavam, acabavam não se entendendo. Então era um para lá e outro para cá. E aquele pastor que não tinha aquela afinidade, tinha amizade, mas não tinha afinidade com meu pai, ele ficou me olhando assim. Ele me olhou, e eu pensei assim: vai ver que ele quer me convidar para pregar, mas eu não tenho condição. E ele me olhava. Eu disse: pastor, o senhor está me olhando? O senhor quer me fazer um convite? O que o senhor quer? Ele disse: não, é que eu estou olhando para você, o Espírito Santo está me dizendo que você precisa de ajuda, e que o Espírito Santo está mandando
eu te receber na minha casa, como você fosse meu filho. Ele tem 5 filhos, esse pastor. Ele disse: um a mais não faz diferença. Eu disse: pastor, estou desamparado, eu preciso fazer uma operação, eu não sei como que eu vou me recuperar, eu não sei quem vai me ajudar a fazer essa operação, é muito caro. Ele disse: se você vai para minha casa hoje, nós vamos arrumar esse dinheiro hoje, você vai se operar e você vai ficar na minha casa. Deus, quando Ele quer fazer um milagre, Ele sabe quem usar para abençoar a sua vida. Levante a mão e adore ao Senhor nessa hora. Ela tinha amigos. Um dos grandes pecados que a gente comete, irmãos, é dizer: ninguém me ajuda, é dizer: ninguém é por mim. Não, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Segundo lugar, irmãos, ela descobriu que ela tinha fé. Quantos que já ficam amaldiçoando a sua fé, dizem assim: eu não tenho mais fé, sabe uma coisa, estou decepcionado, estou triste, eu não tenho mais fé. Deus quer fazer, faz, mas eu não tenho mais fé. Irmão, pare de falar besteira, pare de se amaldiçoar, irmãos. Irmãos, a fé é um dom de Deus. Se não fosse pela fé, nós não estaríamos aqui hoje, estaríamos em qualquer outro lugar. Você está aqui pela fé que Deus colocou no seu coração. Às vezes nós estamos decepcionados, às vezes nós estamos tristes, às vezes estamos apavorados, mas não vamos ficar amaldiçoando a nossa fé. Vamos profetizar o milagre de Deus. Não vamos ficar dizendo: às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe o jeito, às vezes a gente não sabe a forma. A gente não precisa saber como Deus vai fazer, a gente só precisa acreditar que Ele sabe trabalhar e que Ele vai fazer o milagre que nós estamos esperando. Aí eu vejo, irmãos, que ela tinha muita fé, porque a Bíblia diz, irmãos, que ela pediu muitos vasos. Muitos vasos. Irmãos, você tem uma passagem que faltou água, e Eliseu mandou os soldados cavarem poços, que Deus mandaria água naqueles poços. E a história diz que teve soldado que cavou poço profundo, outros não creram, não cavaram poço nenhum. Essa mulher, irmão, ela podia não crer e não pedir vasilha nenhuma. Que história é essa de multiplicar azeite? Mas ela tinha muita fé e ela encheu a casa dela de vasilha. Às vezes nós temos a mania, irmãos, de ficar amaldiçoando a nossa fé. Estou fraco na fé, não tenho mais fé, estou desanimado na fé. Irmão, pare de amaldiçoar a sua fé, pare de amaldiçoar a sua vida, pare de amaldiçoar que eu não acredito mais. Ela encheu a casa dela de fé. Irmãos, às vezes o nosso QI, a nossa mente, irmãos, não consegue entender. A nossa mente é pequena demais para entender aquilo que Deus pode fazer. Mas quando a gente não pode entender, a gente não precisa ficar tentando entender e nem dar tamanho para a nossa fé. Nós temos que dizer assim: aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Entrega na mão de Deus. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Está acabado. Eu lembro que uma certa vez eu fui convidado para orar numa casa. Nessa casa tinha atrás da casa um quarto feito de compensado, que parecia um chiqueiro. Ali tinha, não dava para chamar um ser humano, mas um cadáver sobre umas tábuas. A mãe disse assim: manda o pastor vir orar para o meu filho morrer salvo. Era uma pessoa que tinha parado na fé, estava aidética, condenada à morte. E eu entrei naquela conversa de orar para que ele morresse. E ele disse assim, eu disse assim: vim aqui orar por você. Ele disse: pastor, quer me reconciliar, que eu quero morrer salvo. Irmãos, eu já estava quase orando para que ele morresse salvo. Isso mostra, irmãos, a nossa fragilidade. Isso mostra, irmãos, que nós somos fracos.
mas a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus para o nosso coração. Então não fique dizendo que você não tem fé, porque na hora que você mais precisar, Deus vai encher o teu coração de fé, e Deus vai operar o milagre que você precisa. Quantos irmãos estão precisando de um milagre de Deus aqui? Levante a sua mão e adore a Deus um minuto. Levante a mão e adore a Deus um minuto. Fique adorando a Deus. Diga: enche o meu coração de fé, Senhor. Adore a Deus agora, 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 adore a Deus agora. Deus está enchendo você de fé. Deus está enchendo você de fé. Eu já estava orando, irmãos. Eu já estava orando, Senhor, que ele morra salvo. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: mas ele é tão novo. Eu disse: você quer morrer mesmo? Ele disse: não é que eu quero morrer, estou condenado. Eu disse: jovem. Ele disse: eu sou aidético. Eu disse: jovem, você não sabe que quem dá a última palavra é o do Senhor nosso Deus? Naquela hora a fé veio como um dom no meu coração, encheu o meu coração. Eu disse: sabe de uma coisa? Eu não vou orar para você morrer salvo, eu vou orar para Deus te dar vida, te dar saúde e te curar, e você ser um homem de Deus. Eu impus as minhas mãos, orei. A mãe ficou olhando, me assustada. Eu disse: ele não vai morrer. E ela olhando assustada, como quem diz: todo mundo já disse que vai morrer, mas eu quero profetizar para você que está aqui essa noite: a última palavra é de Deus. Ele tem a última palavra. Levante a sua mão e adore a Deus, irmão. Este homem não morreu. Daí uns tempos ele começou a frequentar a igreja, começou a melhorar. Alguns anos atrás eu encontrei ele, estava casado, obreiro na igreja, curado, dando glória a Deus. Porque às vezes nós achamos, esse é o nosso achismo, nós achamos fracos e misturamos com fé. Aí estamos sentindo fracos, dizemos: não temos fé. Irmãos, a fé não é sua, a fé é de Deus. Deus tem o poder, por mais fraco, por mais desanimado que você possa ter entrado aqui, se você abrir o seu coração, Deus pode encher o teu coração de fé. Levante a sua mão e comece a profetizar o milagre para a sua casa. Ela descobriu, irmãos, outras coisas. Ela descobriu que Deus estava na casa dela. O lugar que ela estava fugindo, o lugar que ela estava saindo. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Irmãos, a presença de Deus está nesse lugar. Deus está presente aqui. Sabe onde está a glória de Deus aqui? Aqui, a glória de Deus, ela está aqui hoje. Sabe onde está a glória de Deus? Está em cada um de vocês. A presença e a glória de Deus está aqui. A glória de Deus não está na parede, irmãos. Se a glória de Deus estivesse na parede, essa parede estava derretida. Irmãos, a glória de Deus habita em ser humano, em coração de ser humano. A glória de Deus está na sua vida. Mas você diz: pastor, mas por que eu não estou sentindo? Irmão, nós não somos sintão. Tem um crente sintão. Você conhece o crente sintão? Estou me sentindo mal hoje, Deus está comigo. Hoje eu acho que Deus não está comigo. Irmão, Deus não está comigo porque eu sinto, nem porque eu deixo de sentir. Deus está comigo porque Deus é fiel à sua palavra. Ele diz que eu estarei convosco. Então Ele está. Se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, se eu estou desanimado, se eu não estou desanimado, se eu estou com problema ou sem problema, eu posso erguer a minha cabeça e dizer: Deus está comigo, a vitória é minha, Deus está comigo, eu vou vencer, o Senhor está comigo. Ele é o guarda de Israel que não dorme, Ele está contigo. Eu quero que você levante a sua mão, porque eu sinto a presença meiga, suave e doce do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto Deus levantando a tua vida, Deus levantando a tua estima, Deus tirando a angústia do teu coração, Deus tirando a doença do teu corpo. Você dizendo: não tem mais nada, há milagre na sua casa. Sim, Deus disse: fecha a porta com os teus filhos, fecha a porta, porque a tua casa é um lugar de bênção, a tua casa é um lugar de milagre. Dentro da sua vida há milagre, dentro do seu coração há fé, a esperança. Pare de ficar ouvindo tudo que os outros dizem de você. Irmãos, às vezes Deus fala conosco,
Às vezes Deus fala conosco, e o Senhor fala conosco, irmãos. Quantas vezes Deus já falou com você neste lugar? Mas quando você sai daqui, basta alguém te olhar atravessar e dizer: você está mal, hein? Está acabada. Ai meu Deus, tem que pegar uma academia, tem que pegar uma praia, tem que pegar um sol, estou estressado. Hoje o que mais as pessoas dizem assim: estou deprimido. Irmãos, eu já passei pelo vale da depressão. Pare de brincar com coisa séria, irmãos. A pessoa que está com depressão, ela não estaria aqui hoje. Uma pessoa com depressão não estaria aqui hoje. A depressão é uma força terrível. A pessoa não consegue se mover. Não fique trazendo maldição para a sua vida. Quando vier fraqueza, quando vier dívida, quando vier o problema que você não sabe, você não pediu para vir o problema, você não pecou para vir o problema, diga: olha, eu não sei porque essa luta veio, mas se veio, ela vai voltar para o lugar de onde ela veio. Deus vai me dar vitória. Levante a sua mão e aplauda o nome do Senhor nessa noite, para a glória do Senhor. E o milagre começou a acontecer, irmão. O milagre começou a acontecer, aleluia. Ela encheu a casa de vasos e começou a acontecer o milagre. Ela pegou um pouquinho de azeite, começou a encher, enche mais um, enche mais um, enche mais um, enche mais um. Encheu de vasos, encheu os vasos com azeite. E a Bíblia diz assim, meus amados irmãos, que o azeite acabou. Amém? Não, o azeite parou. O que acabou? Foi os vasos. Irmão, se tivesse vaso, ia ter azeite até hoje. O problema, diga para quem está ao seu lado, o problema não é o azeite, o problema são os vasos. Porque tem gente que fica dizendo assim: Deus não opera mais como antes. Deus, o poder de Deus, a gente não vê mais como vê, não vê porque não quer. O poder de Deus não muda. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Se não tem poder na minha vida, é problema meu. Mas se eu abrir o meu coração, o meu vaso estiver vazio e limpo, azeite tem de sobra. E não vai faltar azeite, não vai faltar vitória, não vai faltar unção, não vai faltar graça, não vai faltar saúde, não vai faltar milagre na tua casa. O teu vaso está vazio e limpo para Deus encher. Quantos vasos estão aqui para Deus encher? Então eu vou profetizar sobre a sua vida: não vai acabar o azeite. O Espírito Santo de Deus está descendo sobre muitas vidas. Não vai acabar o azeite, não. Muitos disseram aqui nessa reunião, antes de entrar nessa reunião, disseram assim: eu não sei se eu vou andar mais uma quadra. Você vai andar quilômetros e quilômetros, porque o azeite não vai faltar sobre a sua vida. Deus vai renovar a sua vida nessa noite. Você diz assim: eu não sei como eu vou fazer. O azeite de Deus não para. É só dar liberdade para o Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos, o que é dar liberdade para o Espírito Santo de Deus? Sabe o que é dar liberdade? Feche seus olhos um minutinho. Ter liberdade para o Espírito Santo de Deus. Pare de pensar assim, ó: eu devo R$2.000, eu ganho R$1.000. Eu tenho tanto para pagar, eu nunca vou pagar essa conta. Pare de pensar assim. Pare de pensar assim: o meu filho não tem jeito. Já tentei, já levei no médico, já levei no psiquiatra. Dê lugar para o Espírito Santo. Diga assim: Senhor, a minha vida é tua. Diga assim: a minha vida é tua. Esse vaso é de barro, mas é teu. Diga assim: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não sou, mas tu é. Aleluia. Quantos querem dar liberdade para o Espírito de Deus? Isso que é dar liberdade para o Espírito Santo. Dar liberdade para o Espírito Santo é quando você diz assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Você está na pior fase da sua vida, mas quem olha diz para você: como é que está? Você diz: olha, está difícil, mas Deus vai me dar vitória. Aleluia. Irmãos, esses dias, alguns que conhecem a minha vida sabem de um grande problema que eu estou passando. Alguém um dia me perguntou assim:
Como é que está? Eu digo, estou preparando o próximo DVD de testemunho da grande vitória que Deus vai me dar. Porque Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Abra o seu coração. Não fique pensando assim, olha, é tanto. Não, abra o seu coração, irmão. O poder de Deus não tem limite. A Bíblia diz, Deus chama o que não é como se não fosse. A Bíblia diz que Deus, Criador do universo, de tudo que há. Meu amado irmão, abra o seu coração hoje. Abra o seu coração hoje. Para de fazer conta. Para de se estressar, para de chorar, para de se preocupar. Abre o seu coração, diga, Senhor, eu entreguei a minha vida nas suas mãos. E a Bíblia diz, aqueles que são de Deus, o maligno não pode tocar neles. O diabo não tem poder na minha vida. A minha vida é tua. Levante a mão e diga, a minha vida é tua, Senhor. Se coloque de pé na presença de Deus. Quantas pessoas admitem que Deus falou com você nessa mensagem? Levante a sua mão. Não diga para me agradar, diga porque Deus falou contigo. Levante bem alto a sua mão. Diga, Deus falou comigo. Diga comigo assim, Deus não fala para bonito, Deus fala para dar vitória. Então eu quero te convidar, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente agora. E nós vamos orar, os obreiros, nós vamos ministrar libertação, cura, unção. Nós vamos ministrar o poder do Espírito Santo de Deus. Restituição, restauração. Aleluia. Nós vamos ministrar a vitória. Hoje Deus vai restaurar o teu casamento. Hoje Deus vai restaurar a tua saúde. Quantos estão aqui com problema de saúde? Levante a mão. Nós temos orado na sexta tarde aqui, irmãos. Nós temos visto dezenas de pessoas, Deus colocando a coluna no lugar. Esses dias tinha uma moça que eu estava orando. Ela disse, está vendo essas bolas aqui no meu pescoço, pastor? Eu disse, estou vendo. Ela disse, é câncer. E quando eu peguei o azeite para ungir, ela disse, eu estou sentindo um cheiro terrível. E o Espírito Santo me revelou que era uma obra de macumbaria que tinha sido feita na vida dela. Eu disse, agora essa obra foi feita no inferno para tirar a sua vida, mas através da unção você vai ser curada. Eu derramei o azeite no pescoço dela. Aquelas bolas vermelhas começaram a sumir. Ela começou a dizer, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Eu digo, pode dar glória a Deus que é o câncer que está indo embora e a vitória de Deus que está chegando para a sua vida. Você que creu na palavra que você recebeu, você que creu que aquela dívida que você não pode pagar, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor agora. Os obreiros comecem a pôr as mãos, comecem a orar. É muita gente para nós ministrar, é muita gente para nós orar, um por um. Mas Deus vai tocar em cada coração agora. Deus conhece as tuas lágrimas. Deus conhece o que te traz o sofrimento. Deus sabe aquilo que você não aguenta mais. Deus sabe a dor que te faz chorar. Fique na presença de